Olá pessoal, tudo bem com vocês? Saudade de todos, viu? Primeiro eu vou me apresentar para os pais que ainda não me conhecem. Meu nome é Bianca Bernal, eu sou a professora de música das crianças. Muito bem, nessa videoaula que eu vou gravar hoje, eu trouxe 3 instrumentos musicais que são fáceis da gente confeccionar em casa, ou seja, da gente mesmo montar. Eu procurei materiais que são fáceis da gente encontrar dentro da nossa casa, tá bom? Então vamos lá. A primeira opção, o primeiro instrumento que eu trouxe são os chocalhos. Ó, trouxe 3 chocalhos para vocês. Primeiro, a gente tem que pegar uma garrafinha PET, pode ser de refrigerante, de suco, mas tem que ser de plástico. Olha como ela é molinha, ó. É de plástico, não pode ser de vidro, porque se quebrar vocês podem se machucar, tá bom? Plástico. E assim a gente aproveita e recicla, né? Então, primeiro a gente higieniza, ou seja, a gente limpa, lava a garrafinha, aí depois a gente seca bem ela. Vocês podem escolher o material que vocês tiverem, que é o que vai produzir o som que a gente vai colocar lá dentro. Eu trouxe esse daqui com pedrinhas de jardim. Vamos ouvir o som dele? Não precisa ser muitas pedrinhas, tá? Este daqui eu trouxe com arroz. Vejam, vamos ouvir o som? Certo? E este daqui com milho de pipoca. Vamos ouvir? E o que eu fiz para decorar? Foi minha filha quem fez a decoração deles, para se divertir. Eu utilizei cola plástica. Vocês podem ver aquela cola que a gente pinta. Ela fez umas bolinhas, colocou o nome dela, Helena. Neste daqui, ela desenhou um solzinho, uma nuvem, flores. E também colocou uns brilhos que nós tínhamos ó, na tampinha e em volta do chocalho. Se você não tiver esses materiais para decorar, não tem problema. Vocês podem utilizar outro tipo de tinta. Ou então também, sabe aqueles durex coloridos? Vocês podem colocar uma cor vermelha, uma cor amarela. O material que vocês tiverem em casa, vocês podem utilizar para decorar, tá bom? O próximo instrumento musical que eu trouxe para vocês, também tem 2 opções. É o reco-reco. O reco-reco, como eu disse, tem 2 opções. Nesta primeira, eu utilizei um cano, olha, um cano de plástico, de PVC e um conduíte. O que eu fiz? Eu cortei, pedi, né, pro meu esposo cortar, porque é muito perigoso, crianças, essa parte os adultos têm que fazer para vocês. Cortei, não muito grande, ó, aproximadamente 20 centímetros, o cano e do mesmo tamanho um conduíte. E depois cortei aqui no meio do conduíte, não sei se dá pra ver na filmagem, ó. Tá cortadinho, ele é aberto até aqui. Por quê? Nós vamos encaixar. Ó, ele entra facinho, encaixou. Assim ele fica durinho. E o que acontece? O reco-reco, ele é um instrumento de raspagem. O que é um instrumento de raspagem? Já sei, é um instrumento que a gente precisa de um material para raspar. Assim a gente escuta o som dele. Eu trouxe 3 opções para nós rasparmos. O primeiro é uma varetinha daquelas de churrasco, ó, dá para ver no vídeo? Acho que dá, né? Tomem cuidado que ela tem uma pontinha fina. Tem que cortar essa ponta, pedir para um adulto cortar, tá bom? Então, ó, vamos raspar para ouvir o som? O reco-reco, ele é um instrumento que também pode ser utilizado como lúdico, ou seja, a gente pode usar a imaginação para fazer brincadeiras, histórias, músicas com ele. Um exemplo é que ele lembra o som do sapo. Ó, vamos ouvir novamente? Outra opção de material de raspagem que nós temos é o pincel. Se você não tiver o palitinho de churrasco, não tem problema, pode utilizar um pincel. Vamos ouvir como fica?
Outra opção pro eu não tenho pincel e eu não tenho palitinho de churrasco. O que eu posso usar? Um lápis. Certo? Agora, se vocês não tiverem esses materiais, não precisa se preocupar. Eu tenho outra opção de reco-reco para vocês. Eu peguei uma madeirinha, pode ser aquela de cabo de vassoura, mas gente, pede autorização para a mamãe para cortar o cabo da vassoura, tá bom? Senão ela vai ficar brava vocês cortarem um cabo de vassoura dela, hein? Tem que ser um cabo de vassoura que ela não usa mais ou qualquer outra madeirinha. E envolvi, ou seja, coloquei uma mola, sabe aquelas molas de caderno? Meu filho tinha um caderno antigo que não usava mais e envolvi com uma mola. Ó, é só ir girando e ele encaixa bem fácil. Ó, é só ir girando, tem um pouquinho de paciência e vai girando, certo? Depois vocês vão, ó, já foi todinha. Vocês vão, ajeitam, aproximando ele um pouquinho, certo? E ele vai ter um efeito parecido com o do reco-reco. Certo? Vocês notaram que tanto nos chocalhos, que foram feitos com materiais diferentes, quanto o reco-reco, nós ouvimos sons diferentes, timbres diferentes, mais agudos, mais fininhos, outros mais graves, ou seja, um som mais grosso. Então, gente, dependendo do material que vocês estiverem utilizando e até mesmo do material que nós usarmos para executar a raspagem, ele vai mudar o som, ok? O timbre. Outro instrumento que eu trouxe para vocês, olha como ficou lindo, gente. Um tambor. Dá para ver direitinho? Ó. Muito bem. O que eu fiz? Eu tinha uma lata de leite em pó. Uma lata comum de leite em pó. Ó a tampa dela, certo? O que eu fiz? Eu retirei a tampa. Cortei um pedaço da boca da bexiga, aquela partezinha de baixo, e estiquei uma bexiga e colei durex em volta para segurar a bexiga. Ó, é molinho, ó, é bexiga. Tem que deixar com o durex bem firme, tá bom, gente? Se vocês não tiverem a bexiga, o que vocês podem usar? A própria tampa do leite em pó, tá bom? Da latinha de leite em pó. Aí depois eu tinha papel contact aqui em casa, olha. Eu envolvi com papel contact rosa e este brilhante, certo? Mas se vocês não tiverem papel contact, vocês podem usar o material que vocês tiverem em casa. A cola plástica que vocês pintaram os outros instrumentos, ou então papel camurça. Aí vai ter que utilizar a cola quente, pede ajuda para um adulto, tá bom? Aí, como baqueta, ou seja, onde eu vou bater, o que eu utilizei? Um lápis. Ó, um lápis comum. Eu enfeitei ele também com papel contact e na pontinha eu tinha papel camurça, para ele ficar mole, ó, ficar macio. Aí não fere a bexiga, não fere a pele do tambor. Essa parte é chamada de pele. Vamos ouvir como ficou? Bom, gente, é isso. Como eu disse, se vocês não tiverem a bexiga, pode usar a própria tampa do leite em pó, tá bom? E é só utilizar a criatividade de vocês, pode pintar das cores que vocês quiserem, divirtam-se. Espero que vocês tenham gostado. Agora vocês criem instrumentos, pode ser esses mesmo, instrumentos que vocês vão pesquisar novos. Mandem uma fotinho, eu vou adorar ver as fotos, mandem as fotos lá no portal do aluno e eu vou curtir todas, gente. Eu vou adorar receber as fotos de vocês dos instrumentos que vocês criaram. Para os bebês pequenininhos, o berçário, as mamães podem fazer também e deixar eles escutarem os sons e também manusearem os instrumentos com as mãozinhas. Eles adoram, eu faço muito isso nas aulas de músicas com eles adoram apreciar o som e aprendendo, ok?
Espero que vocês gostem. Até a próxima. Um beijão. Cuidem-se.